sou Elizabeth Mazzi, estou atualmente na Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis e venho aqui falar sobre a importância das políticas públicas relacionadas ao turismo no interior. Realmente é de extrema importância que a gente entenda essa identificação cultural do turismo, das regiões que vão ser trabalhadas no turismo, uma vez que nós temos grandes centros que são os catalisadores, os hubs, na verdade, que entram todas as pessoas de grandes outras cidades ou de outros países, e então que eles atraem pessoas que vão movimentar o turismo de pequenos municípios, do interior dos estados, a partir dessa entrada. Então, o que eu vejo de grande importância hoje em dia é que as três esferas estejam bem conectadas e que a federação entenda, então, que as políticas públicas devem ser traçadas passando pelos estados, que vão incentivar os municípios e a visitação desses municípios no interior também. Até porque a gente entende que merece essa aproximação do entorno, desse grande hub com as suas regiões de entorno, para que, conhecendo essas características, a gente entenda melhor até esse grande centro, essa grande metrópole, esse lugar de onde a gente pode ter os aeroportos, os portos, as rodoviárias que liguem a outras cidades, a outros estados, a outros municípios. Então, esse grande fluxo, ele também permite que se concentre em determinadas IGRs, isso já é uma política federal, né? A regionalização do turismo em 12 GRs, o que é de extrema importância, porque a partir daí você também vai conhecer não só uma cidade, não só um município, mas uma região completa, o que geralmente tem características comuns, o que é bem interessante, com particularidades, ou seja, você pode ir mais a fundo para entender, então, a diferença ou a semelhança entre municípios de uma região só. E aí o que a gente entende é que o município tem que trabalhar dessa forma, de conhecer, de fazer um estudo bem elaborado de cada uma das suas regiões, da sua particularidade da sua região, até porque conhecendo, reconhecendo e definindo as principais atividades, pensando no desenvolvimento territorial através do turismo, a gente vai permitir também que haja maior interesse, que haja menor evasão, que seja valorizado o homem, a cultura do campo. E aí, então, a gente tem também outros fatores que são comuns ao turismo, né? O que o turismo faz? Ele informa, ele profissionaliza, ele instrui, ele evolui e trazendo recursos para o município, para o estado, para o país, através de toda essa atividade. Então, o interior, por exemplo, no caso de Teresópolis, 50% da nossa região é rural, né? A gente está em área rural. E aqui você tem essa diversidade de culturas, uma formação feita por vários tipos de povos, por várias origens diferentes, cada uma trazendo um pouco para chegar a essa identidade atual. E aí, através do turismo rural, você entende o que essa influência significa, o que cada povo trouxe para fazer diferente, o que houve de importância. Por exemplo, nós temos uma grande importância econômica na agricultura. E essa é importante para o município como um grande injetor de recursos, né? É uma força da economia e é um dos pilares de desenvolvimento socioeconômico, então, do município. E toda essa agricultura pode ser também um grande atrativo turístico, uma grande parte de equipamentos turísticos, não só no Qualipag, mas principalmente na gastronomia, ou até na forma de hospedagem, que também vem com a herança cultural. No caso de Teresópolis, por exemplo, o primeiro influenciador aqui, que foi o Jorge March, né, que foi quem a gente diz que descobriu a cidade, porque ele veio há muito tempo atrás e trouxe grandes influências, tanto na forma da urbanização, mas também na forma de plantio.
e aí depois abriu a porta para outras culturas, desde os japoneses até também franceses, e várias formas de trazer ervas, de aclimatar legumes e verduras vieram por conta dele. E aí, por isso, hoje em dia, a gente tem situações no campo muito particulares, plantios em platôs, formas diferentes, como o nosso clima permite a agricultura de montanha, tem certas particularidades que são bem usufruídas pelo turismo, mas essa gastronomia que leva um conceito que está muito em voga hoje em dia, que é do campo à mesa, precisa ser valorizada. E essa valorização vai também diminuir a evasão, vai dar uma valorização maior ao homem e principalmente ao jovem do campo. Porque uma vez que ele estiver sabendo que a sua função, a função do homem do campo é valorizada, e a gente vê cada vez mais essa busca, essa procura e essa necessidade da saúde, desse papel fundamental do ser, da vida do homem do campo para o bem-estar do homem em geral, né, do ser humano, não só da saúde pelo alimento, mas pela saúde, pela convivência com a terra, por entender melhor, respeitar o clima, respeitar todas essas necessidades básicas que agora a gente tem mais condições de valorizar, principalmente depois de todos esses eventos que a gente teve, pandemia, evasão da cidade, ao contrário, que sempre acontecia. Então, esse fortalecimento da sensação de importância vai criar um pertencimento também maior, e aí, com isso, a gente consegue manter esse desenvolvimento econômico e social com maior velocidade, né? Então, essa ação, por exemplo, o que a gente tem feito como política pública no município, eu acho que é bem importante. A gente teve, inclusive, ajuda, né, do SEBRAE, determinadas instituições que vêm buscando uma integração maior dos pontos daqui com os pontos do interior. Então, os pontos dentro do município, como restaurantes ou casas que recebem turistas, para levá-los ao interior e descobrirem de onde vem aquele alimento, como foi plantado, de que forma aquela família se interessou por aquele tipo de plantio. Então, tudo isso acaba virando uma história, o storytelling também tão famoso, que gera um interesse, gera uma curiosidade sobre novas formas até de viver. Então, hoje em dia nós percebemos que a partir do interior nós vamos conseguir captar mais turistas, ao invés de ser ao contrário, de ter uma atração pelo urbano e levar ao interior, o interior agora é o grande polo de atração para os turistas. Nós vimos também que existem essas necessidades de parceria e de condições de fazer com que os guias, com que os tours aconteçam até lá. Então, toda essa movimentação em função de criação de roteiros, de possibilidades de que esses roteiros cheguem com facilidade, com comunicação, é importante. Então, em plataformas, em formas de divulgação, em aproximação desse trade e criação também a partir da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, ou seja, linkando todas as secretarias responsáveis ou que possibilitem essa formação que fique melhor. Essas ações realmente são, além da gastronomia, as ações de hotelaria também, criações diferentes. A gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar em plataformas, né, de hospedagem, então tem todo um acompanhamento também da hotelaria, dos tipos de hospedagem, criar formas de que isso fique mais fácil, mais acessível, sem que se perca a característica da região. Então, o acesso é importante, a sinalização é importante, mas lembrando que todas as características precisam ser preservadas. Então, não adianta querer asfaltar todos os acessos ou colocar iluminação diferente sem respeitar tudo aquilo que o interior nos traz.
toda a proximidade também dos parques, das atividades esportivas também que vêm junto com o turismo como grande atração, são importantíssimas, e aí a gente fala desde, no caso de Teresópolis, do escalada, do montanhismo, das trilhas, mas também das bicicletas de montanha, a observação de astros, tudo isso são elementos e são novos atrativos que as montanhas proporcionam e que a gente tem dado um enfoque muito grande e procurado valorizar, colocar num calendário fixo, né? Fazer um calendário, isso acho que também é uma grande importância da política pública, ter determinados eventos relacionados ao interior. Então, nós também temos aproximado bastante o interior e levado ao interior eventos com a festa de produtor, a festa de um determinado produto, no caso aqui a Pocã, toda essa valorização do produto que vem da terra, que é cultivado aqui, é de suma importância para que a gente mantenha essa valorização e pertencimento do homem do campo, cada vez mais orgulhoso e cada vez gerando mais interesse e atraindo mais turistas. Com isso, atraindo mais desenvolvimento, através de mais geração de emprego, de renda, de maior geração de empregos com maior valor para essa manutenção da renda. E aí isso tudo também facilita a criação de tours, geração de novos guias, criando novos roteiros, para que esse círculo contínuo faça com que o nosso interior traga mais ainda desenvolvimento, não só para as famílias pertencentes, mas principalmente para o município em geral, que vai receber os benefícios tanto sociais quanto econômicos através do turismo. Espero que vocês venham conhecer a nossa região, que faz parte da Serra Verde Imperial. É uma região riquíssima, estamos conectados a todos esses municípios aqui da região serrana, não só Petrópolis, estamos em Teresópolis, mas Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, estamos todos aqui conectados com a Pimirim, e Cachoeira de Macacu, já falei, e são todos aqui ligados com essa diversidade e, ao mesmo tempo, com essa singularidade das águas, das montanhas, que fazem uma importante participação no turismo do estado do Rio de Janeiro, linkado também a estados vizinhos. E aí acredito que a união também desses municípios, o trabalho conjunto dentro das suas IGRs, vai fazer uma diferença muito grande e precisa de um olhar atento da federação, do governo, não só do estado, mas principalmente do governo nacional, para que a gente tenha incentivos e possibilidades de divulgação e receber, então, os frutos desse trabalho. Agradeço o convite e a participação. Estamos aqui em Teresópolis prontos para mais perguntas, para ir um pouco mais a fundo. Espero que o trabalho seja contínuo e que vocês tenham algum benefício dessa apresentação. Muito obrigada.